Vamos falar agora do teorema do confronto, tá? Com o teorema do confronto vocês vão ter um gostinho de o que é um pouco mais a matemática, o cálculo, tá? Então, o teorema do confronto é o seguinte: eu tenho três funções, f, g e h, tá? Essas funções são definidas em um intervalo que contém o ponto A e possivelmente elas não estão definidas no ponto A, tá? E elas também têm a seguinte propriedade: f de x menor igual a g de x menor igual a h de x, tá? Dentro desse intervalo, essas três funções se comportam dessa maneira. O f de x vai ser sempre menor que as duas, o g de x vai ser sempre maior do que f de x, só que menor do que h de x, e o h de x vai ser sempre maior do que elas, dentro de um certo intervalo, que contém A, tá? Então, se o limite de f de x com x tendendo a A for L e o limite de h de x com x tendendo a A também for L, então o limite de g de x com x tendendo a A vai ser L, tá? É bem simples. Então eu tenho três funções, uma menor, uma média e outra maior. Se o limite das funções maior e menor é igual a L, o limite da função do meio também vai ser igual a L. Perfeito? Esse teorema também é conhecido como teorema do sanduíche. Então, vamos ver um exemplo. Mostre que o limite de x² seno de 1 sobre x, com x tendendo a zero, é igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente pensa na hora de resolver esse limite é usar a propriedade do produto. Então, eu tenho essa função, eu divido ela em duas, calculo o limite de x ao quadrado, com x tendendo a zero, e o limite do seno de 1 sobre x, com x tendendo a zero. Aí a gente já pensa logo de cara, então o limite de x² com x tendendo a zero é zero, então isso tudo é zero, já está respondido. Não. Não por quê? Porque o limite de seno de 1 sobre x, ele não existe. Zero vezes uma coisa que não existe, simplesmente não existe. Então, como é que eu consigo chegar na resposta nesse comportamento da minha função? Então, a gente primeiro tem que pensar um pouco onde que está o problema nesse seno de 1 sobre x. Então, vamos pensar um pouco nele. O que acontece com o seno, com qualquer seno? Ele é sempre limitado por menos 1 e 1. Ele nunca vai ser menor do que menos 1 e nunca vai ser maior do que 1, correto? Tudo bem. Isso independe do argumento que tiver. Podia ter 1 sobre x, podia ter x², poderia ter outro seno dentro. Isso vai ser sempre verdadeiro para qualquer seno. Vamos fazer o seguinte agora. Multiplica por x² toda essa minha equação. A gente vai ter o quê? Menos x² é menor ou igual do que x² seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a x². Isso é verdade, tá bom? E aí a gente lá no meio, tá vendo que a gente tem a função que a gente está querendo saber o limite? A gente sanduichou essa equação, por isso que chama teorema do sanduíche também. E o que me diz o teorema do confronto? Que o seu limite de menos x² e o limite de x² forem iguais, o limite de x² seno de 1 sobre x vai ter o mesmo valor. Certo? Então a gente tem aí o limite, coloquei o limite em todos os termos da minha inequação. O limite de x² de menos x² a gente sabe calcular. Quanto que é? É zero. Então nisso a gente tem o quê? Que zero é menor ou igual que o limite de x² seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a zero. Então, pelo teorema do confronto,
o limite de x² seno de 1 sobre x para x tendendo a zero é igual a zero. Então veja que a gente tinha uma função complexa que a gente não sabia resolver, que a gente tinha um problema de não existência, uma indeterminação dentro dessa função, e a gente resolveu simplesmente resolvendo o limite de x². Veja que elegante é esse teorema. Tá? É um teorema simples, elegante, só que ele depende de uma certa maturidade matemática sua. Você conseguir entender o comportamento da função. Então, se você estiver fazendo um exercício sobre teorema do confronto e conseguir resolver, isso te mostra que você está no passo certo dos seus estudos, que você já amadureceu bastante. Se você não conseguir resolver, não se preocupe, continue estudando que uma hora você chega lá, tá bom? Então, até mais.